Olá, amigos do Samaritano. Estamos mais uma vez aqui a convite da nossa casa para falarmos um pouco das coisas boas que a gente estuda e também para falar de um mundo melhor, do otimismo que nós temos que ter, de novas ideias para melhorar nossa vida. E eu espero que as palavras que a gente for falar hoje, que eu for falar hoje, faça sentido no coração de vocês e traga bem e traga paz e boas ideias e boas energias. Eu gostaria de falar hoje sobre a transição planetária, que é um tema que está super na moda, todo mundo falando disso, mas que não é novo. Desde que Jesus planejou a Terra, ele já pensou na transição. Ele já pensou que o mundo, que a nossa Terra, seria um lugar criado para abrigar, como uma escola, a nós, espíritos que precisávamos evoluir dentro do contexto de um planeta de provas e expiações. Isso está na obra de Kardec, isso está na obra, toda a obra do Chico, através do Emmanuel, através do André Luiz, os ensinamentos de grandes filósofos e outros que também foram agregando conhecimento a esse tema. E nós sabemos que no mundo de provas e expiações, que é o que a gente esteve até hoje, existe o mal em um peso muito grande ainda. Mas que já está melhorando, porque não é de um dia para o outro que vai mudar. Hoje nós vamos acordar e o mundo já mudou. Tudo devagar, tudo num processo. E Jesus já planejava isso desde o início. E nesse percurso todo da Terra, foram vindo para cá, encarnar entre nós, espíritos brilhantes, mais evoluídos, para impulsionar esse progresso. Inclusive Jesus, ele mesmo veio trazendo ideias novas para a época e para até hoje, que a gente ainda não internalizou muitas coisas que Jesus ensinou. E ele trazia a novidade, que era a lei do amor. E é só a lei do amor que vai pesar para que o nosso planeta se transforme de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso já vem acontecendo, gente, devagar, passo a passo, dentro de um processo evolutivo que a Terra vai passar e que nós, por estarmos aqui, estamos passando por esse processo junto com a Terra. E para que a gente possa continuar, nós temos nossa energia, nossas ideias, tem que estar combinando com as novas energias que a Terra se propõe a ter e que existe um mundo de regeneração, em que o mal pesa menos e o bem já começa a ser mais forte. E o bem já começa a predominar dentro das criaturas. Mas aí tem muitas pessoas que falam assim, mas tá tão pior, o mundo, nossa, tá horrível, tá muito violento e muito difícil, mas não é. Se nós vermos bem a história da humanidade, nós vamos ver que estamos melhores do que éramos antes. Pensem nos 300 anos de escravidão que o Brasil teve. Hoje não é permitido. Foi um verdadeiro holocausto brasileiro. 300 anos de escravidão. E era aceito normalmente pelas famílias, até pelas religiões. Em que os escravizados não eram vistos como seres humanos. Isso não foi superado, gente. Isso é uma evolução. Isso não existe mais. Graças a Deus. Hoje, a gente já questiona muitos preconceitos que antes eram vistos como coisas naturais. Hoje, se aceita mais as diversidades do ser humano. Hoje, a gente aceita melhor o diferente. Mesmo que pareça que está tudo atrapalhado, tudo violento, tudo muito difícil. Se nós analisarmos diante do percurso da história, nós vamos ver que houve evolução, sim. E essa evolução nunca parou. E como a gente já disse, vários vieram nos ajudar. Cada um trazendo ideias de amor, de aceitação,
de abnegação, como veio a Madre Teresa, como veio Gandhi, como vieram outros que fizeram uma história diferente do que era comum. E com isso, nós vamos nos espelhando e vamos aprendendo a ser diferente. E a ser mais de acordo com essa nova energia de regeneração que o planeta precisa. O planeta precisa de nós e nós precisamos. É uma evolução coletiva, em que todos nós precisamos estar combinando com a nova etapa. E Jesus, como Jesus falava de todos os assuntos e muitos deles através de parábolas, histórias, para que a gente entendesse melhor os temas, uma dessas parábolas falava de transição. Se nós analisarmos e interpretarmos bem, com muitos cuidados, veremos que a parábola dos talentos traz um conteúdo que leva a pensar sobre essa transição, sobre a mudança e sobre nosso papel nessa mudança. A parábola é assim, que o senhor, muito rico, com muitos bens, precisa se ausentar de sua propriedade. E assim ele chama os seus servos e chama principalmente 3. Ao primeiro, ele dá uma parte de sua riqueza para cuidar, que ele chama de talentos. O Haroldo Dutra, numa das palestras, ele explica sobre esses talentos. Ele diz que cada talento era uma medida de peso, que valia 30 quilos. Aí 30 quilos do quê? Do que fosse. Ou de ouro, ou de batata, ou de qualquer outro bem. Mas era uma medida de peso, que valia 30 quilos. Então, ao primeiro servo, ele diz: eu dou 5 talentos. Cuide e me devolva quando eu chegar. Ao segundo servo, disse a mesma coisa, mas deu 2 talentos para que ele cuidasse. E ao terceiro deu apenas 1 talento. E saiu confiando que os seus servos iriam cuidar dos seus bens. Depois de um tempo ele volta. E aí ele vai perguntar para o primeiro servo como foi. O primeiro servo estava muito feliz, muito orgulhoso, porque ele tinha feito muito bem o trabalho que tinha sido confiado. Então ele diz: olha, senhor, eu tinha 5 e multipliquei, trabalhei com ele. E agora te devolvo mais 5 talentos. Então o senhor ficou muito agradecido e muito realizado, porque sua fortuna tinha aumentado. E ele deu os parabéns e muitos elogios a esse primeiro servo. Bom, foram para o segundo. Aí o segundo tinha 2, muito feliz também, foi até o senhor e entregou 4, entregou o dobro. Ele tinha multiplicado também esses bens que o senhor tinha deixado para ele. E foi ao terceiro, e o terceiro estava meio já falando assim: me perdoa, senhor, mas eu tive medo. Eu tive medo que o senhor fosse muito severo comigo se eu tivesse perdido o seu bem, seu talento. Então eu escondi, eu guardei, enterrei, para que ninguém pegasse e eu pudesse devolvê-lo para o senhor. Mas o senhor não gostou, não. Para nós parece justo, né? Que ele pega 1 e devolve 1. Mas não. O senhor diz: que servo mau e infiel, que eu confiei e não retribuiu minha confiança. Portanto, é expulso das minhas terras e vá para outros lugares. Expulsou o servo. Aí a gente fala: nossa, mas que severo, né? Ele não perdeu, mas também ele não agregou. Através dessa palestra, dessa parábola, Jesus coloca para nós as condições que nós temos para seguir diante com esse nosso planeta, para que a gente siga dentro dessa propriedade do Senhor. E a gente pode pensar o seguinte, que esses bens que o Senhor deixou para os seus servos cuidarem também são os bens que Deus nos dá, para que a gente faça o melhor deles.
que a gente faça o melhor uso e o melhor proveito de todos os bens que Ele nos deu quando nós viermos reencarnar aqui, nesse planeta. Ainda ele finaliza assim: aquele que tem será dado, e ao que não tem será tirado. Bem interessante. Porque é o que tem, é aquele que tem as condições, que tem as habilidades, que tem as conquistas. E a que não tem, terá que ser tirado para que dê valor ao que tem. E para que consiga multiplicar. Porque não é que ele está fora da evolução, mas pode ser que ele não combine mais com esse grupo desse Senhor. Que ele não é mais aquilo que esse Senhor espera dele. Então ele vai ter que procurar e vai encontrar um outro lugar para continuar a sua vida e sua evolução. Outra coisa interessante nessa parábola é que o Senhor não dá igual para todos. Ele primeiro faz uma distribuição para aquele que dá 5 talentos, indicando para nós que ele já sabia das condições de cada um. De que aquele que tinha mais condições de produzir melhor, ele deu mais. Como é mesmo entre nós. Muitas vezes são aqueles espíritos muito evoluídos que têm missões muito grandes. Esses têm um peso maior para se multiplicar e para multiplicar seus talentos, seus bens, suas condições. E também para aquele mediano. Ele também não deu a mais do que ele conseguiria fazer. E assim é Deus com a gente. Deus sempre dá para nós aquela condição que a gente precisa, não a mais e nem a menos. O que nós não podemos, gente, é sair daqui sem ter agregado nada. Sair da nossa encarnação do mesmo jeito que nós entramos. Nós precisamos usar os bens que nos foram emprestados para fazer o melhor a nosso favor, para nosso favor, para nossa evolução. Que nossa evolução vai se refletir no bem em volta de nós. Por isso que Jesus falou que é amar primeiro a si mesmo para poder amar ao próximo. Porque através da nossa melhora, nós faremos melhorias no mundo. Porque quando uma pessoa melhora, em volta dela também melhora. Então, temos que usar a matéria que Deus nos ofertou, que nos emprestou, para nós transformarmos e multiplicarmos em bem. Pois é, esse é o nosso desafio. E as nossas atitudes perante a vida é que vão fazer essa diferença. É mudar de acordo com o que nós estamos vendo que precisa melhorar. O que o mundo precisa para melhorar? Precisa de mais amor, precisa de mais compreensão, mais paciência, mais aceitação. E são esses os talentos que nós vamos ter que desenvolver. Primeiro conosco, com a nossa família e com todos aqueles que estão em volta de nós. A justiça divina trabalha pela lógica do amor. E essa força que nos impulsiona adiante é que nós temos que aproveitar e agregar as nossas próprias forças, para que a gente possa prosseguir fazendo o bem e o melhor. Aquele que enterrou o talento é como nós quando estamos inseguros. Nós não confiamos. Nós preferimos deixar o medo, as nossas travas interiores, as dificuldades, nossas inseguranças, sobrepor a nosso impulso de melhora. Então, é preciso que a gente lembre dessa parábola e lembre da nossa participação no novo mundo, na nova era, para que Jesus, quando olhe para nós, fala: não, esse meu filho, esse aluno dessa escola conseguiu tirar uma boa nota e multiplicar os seus talentos. Então, meus irmãos, o recadinho é esse. Eu agradeço a atenção de todos e desejo que todos vocês estejam bem
e possam construir na sua vida uma vida melhor.